Olá, tudo azul com você? Portal Ludoli Notícias chegando. Hoje, sabadão, dia 28 de janeiro de 2022. Eu sou o Luiz, deficiente visual, mas na batalha todos os dias, trazendo as principais notícias para você. Olha, ontem choveu em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Segundo os meteorologistas, as chuvas foram isoladas na capital. A maior chuva foi na região leste. Em outras regiões choveram em torno aí de 4 milímetros, 4 milímetros e meio. Mas na Chácara Cachoeira, por exemplo, a chuva foi de 26,7 milímetros em poucos minutos. Os ventos chegaram a 60 quilômetros por hora e as ruas da cidade ficaram parcialmente alagadas. No centro da cidade também os motoristas se assustaram com o temporal e também com o alagamento. Avenidas da capital ficaram alagadas, como por exemplo a Avenida Afonso Pena. É uma das avenidas aí que ficou alagada com esse temporal. Eu não tenho ainda notícia de ocorrências ou se houve algum tipo de incidente devido aí a esse temporal. O fato é que os motoristas assustaram-se bastante com a tempestade. Esperamos, né, que não tenha nenhum registro de ocorrências e que não tenha passado de um susto, né? Mas é quase certo isso, porque se houvesse alguma ocorrência, já havia sido divulgado, né? Como não foi divulgado nada até agora, foi ontem à tarde o temporal, então é certo que, graças a Deus, não houve ocorrência, né? Não passou de um susto na capital sul-mato-grossense. Laguna Carapã conta com a Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, bom atendimento e, claro, os melhores preços da região. A Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã. E atende Laguna e toda, é isso mesmo, toda a região. Os telefones da Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. No começo do vídeo aí eu disse 2022, né? Nós estamos no dia 28 de janeiro de 2023, corrigindo para você então. O ministro Alexandre de Moraes enviou ontem para a apreciação do Ministério Público, né, da Procuradoria-Geral da República, pedido de advogados para que o tribunal suspenda a posse de alguns deputados federais e também apure envolvimento desses deputados em atos golpistas. O ministro Alexandre de Moraes enviou ontem, então, a Procuradoria e deu 24 horas para que a promotoria, né, a Procuradoria-Geral da República se manifeste com relação a esse pedido. O grupo de advogados, eles pedem investigação no âmbito civil. Também eles pedem investigação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pois, segundo eles, esses deputados cometeram atos contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. Por isso, eles pedem para que seja impedida a posse de referidos deputados. São 11 deputados ao todo, 5 deles do Mato Grosso do Sul. Então, o ministro Alexandre de Moraes enviou para a Procuradoria por quê? Porque pela Constituição diz, ou melhor, na Constituição, né, diz que é o Ministério Público quem define se deva ter investigação no âmbito federal, principalmente com relação a políticos, né? Então, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público Federal, vai responder o ministro Alexandre de Moraes. Ontem ele deu 24 horas, então o prazo vence hoje, né? Se deva impedir a posse desses deputados ou não.
A posse está marcada para a próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro. O pedido foi feito pelo grupo de advogados Prerrogativa e relaciona ações de deputados como Luiz Ovando, PP do Mato Grosso do Sul, Marcos Polo, PL do MS, Rodolfo Nogueira, PL, MS, João Henrique Catan, PL, MS e Rafael Tavares, PRTB do MS. Carlos Jorge, PL do Rio de Janeiro. Silvia Wayampi, do PL do Amapá. Nicolas Ferreira, do PL do Ceará. E André Fernandes, do PL de Minas Gerais. Valber Virgolino, PL da Paraíba. Sargento Rodrigues, do PL de Minas Gerais. Esses são os deputados que podem ser impedidos de tomar posse no dia 1º de fevereiro, devido aí a um pedido de um grupo de advogados que pede, né, a suspensão da posse e também a investigação. Segundo o grupo de advogados, esses deputados eles estão envolvidos nos atos antidemocráticos e golpistas, segundo eles, que aconteceram aí nos últimos tempos, né, nos últimos meses. Começou lá em dezembro, quando tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília e atiraram fogo em vários carros, tentaram derrubar um ônibus num desfiladeiro. Depois disso, tentaram também, além de bloquear a entrada do aeroporto, explodir um caminhão carregado de combustível no aeroporto de Brasília. Depois ainda, no dia 8 de janeiro, invadiram os prédios dos 3 poderes, né? O Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Então, para esses advogados, esses deputados estão envolvidos e precisam ser investigados e não podem tomar posse. Aguardamos, então, a decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, deu uma entrevista essa que foi publicada ontem pelo jornal O Globo. Durante a entrevista, o político disse que todas as pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, interlocutores do ex-presidente, tinham um documento semelhante àquela minuta do golpe que foi achada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Segundo Valdemar Costa Neto, o então presidente Jair Bolsonaro foi muito pressionado por sua cúpula, por sua base de apoio, a dar o que chamam de golpe. E Bolsonaro, segundo Valdemar, não comentou nada com ele, mas ele foi bastante pressionado a cometer o golpe, a tomar o poder. Segundo Valdemar Costa Neto, todos os ministros, políticos, sejam deputados, senadores, que estavam na base de apoio de Jair Bolsonaro, tinha uma minuta daquela em casa. O próprio Valdemar da Costa Neto disse nessa entrevista que ele mesmo recebeu uns quantos documentos desse. Recebia pelo correio, recebia em eventos políticos. Muitos deles, segundo Valdemar, colocavam em seu bolso e diziam: é uma forma de tirar o Lula do poder. Mas Valdemar diz na entrevista que ele tomou o cuidado de triturar os documentos. Certa vez, ele comentou com o então presidente Jair Bolsonaro sobre essas minutas e disse: mas tem que ser tudo dentro da lei. Bolsonaro então lhe respondeu: tem que ser dentro das 4 linhas da Constituição.
Valdemar Costa Neto disse ainda que Bolsonaro só não fez porque não encontrou um meio de fazê-lo, mas a pressão era muito grande para que ele então tomasse o poder, ou seja, desse um golpe de Estado e continuasse ali como presidente representando as Forças Armadas. Na linguagem de Valdemar Costa Neto, na entrevista para o jornal o Globo, ele diz: todo mundo tinha um documento daquele em sua casa. Hoje, por exemplo, Valdemar dizendo, abre aspas, hoje, por exemplo, chegam para mim e diz, eita, eu tinha um documento daquele em casa, já imaginou se pegasse? Fecha aspas. Então, segundo ele, o então presidente Jair Bolsonaro sofreu bastante pressão para dar o golpe de Estado, como a justiça chama. Precisando trocar os pneus do seu carro? Então venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade, de variadas marcas nacionais importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindoti-Porã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Ainda falando aqui sobre Valdemar Costa Neto, o PL é o partido de Bolsonaro. Depois do segundo turno, o PL questionou o resultado das urnas. Segundo o TSE, o questionamento não apresenta provas. E por isso o PL foi multado em 22 milhões e 900 mil reais por questionar sem provas o resultado das urnas. Então o PL já tem aí uma verba que já está retida na justiça, né? E então agora o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dá essa entrevista aí para o jornal O Globo. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal estiveram ontem em uma diligência na Casa I, em Boa Vista, no estado de Roraima. Essa diligência é para investigar ações do governo federal no sentido de omissão de socorro e genocídio para com os indígenas Yanomami. A investigação foi aberta a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino. Existem vários setores que acusam aí o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu governo de genocídio e também de falta de atendimento para com os índios Yanomamis. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, então, estiveram fazendo essa diligência na Casa I, que fica na zona rural de Boa Vista, no estado de Roraima. Essa casa é a casa indígena em que o presidente Lula teve há poucos dias e de lá fez um discurso, né? Esteve iniciando os trabalhos ali de aqueles trabalhos em que uniu vários ministérios, inclusive o Ministério da Saúde, o Ministério dos Povos Originários, né, e outros ministérios que fizeram uma espécie de um mutirão para, na linguagem deles, socorrer os índios que estão em dificuldade. Naquela semana, 8 crianças indígenas foram retiradas de lá com sérios problemas de saúde. Depois foi divulgado o atendimento de 1.000 indígenas atendidos até então por esse mutirão. As doenças que são causadas ali aos indígenas são por desnutrição, né, e também pelo garimpo ilegal. Na ação do garimpo ilegal, eles utilizam um certo mercúrio que solta, que os efeitos desse mercúrio polui a água, né, e prejudica a saúde dos
indígenas. A FAB, a Força Aérea Brasileira, iniciou ontem um hospital de campanha. Na verdade, iniciou essa semana, né? Um hospital de campanha. Esse hospital de campanha, que tem aí o atendimento feito por membros da própria FAB, Força Aérea Brasileira, vai aliviar a Casaí, que tem capacidade para 300 indígenas, e está agora com 700 indígenas. Então, uma superlotação. E a expectativa é que esse hospital de campanha consiga desafogar ali a Casaí, né, e melhore até o atendimento de ambos, tanto da Casaí quanto do hospital de campanha, né? A cada dia serão melhorados os atendimentos. Os técnicos da Força Aérea Brasileira mesmo é quem coordenam o hospital de campanha. A FAB disponibilizou aviões, inclusive, para o deslocamento de alimentos que estão sendo enviados para os Yanomamis, né? Entidades, ONGs, estão fazendo estão arrecadando, né, e enviando esses alimentos, né, em aviões da FAB para serem distribuídos para os indígenas. O governo federal deu o pontapé e as ONGs iniciaram aí o trabalho, né, de arrecadação. Bonito, né? Que possam esses indígenas recuperarem a sua saúde e tocarem a vida normalmente. A votação para a presidência do Congresso Nacional, conforme eu falei ontem para vocês, na Câmara Federal, o Arthur Lira, ele conseguiu montar um bloco que conseguiu juntar aí apoio de partidos que estiveram na eleição como cada um de um lado, né? Adversários ferrenhos aí, e que para a eleição de Arthur Lira estão unidos, como o PT de Lula e o PL de Bolsonaro. Então, o Arthur Lira, ele tem uma vantagem na Câmara Federal e já projeta aí a sua vitória, né, como presidente. Já no Senado, o atual presidente Rodrigo Pacheco vê uma concorrência, né? Já vê uma disputa acirrada. Vai ser difícil para o atual presidente, mas espera-se, segundo ele, a vitória. Mas a disputa vai ser acirrada. Bora lá para as cotações então, né? Hoje, sábado, o dólar está encerrando a semana em R$ 5,11, o dólar comercial. O dólar turismo em R$ 5,32. O euro em R$ 5,55. A saca da soja vale hoje R$ 167,43. A saca do milho vale hoje R$ 84,74. A arroba do boi vale hoje R$ 290,20. Muito bem, essas foram as informações de hoje. Eu volto na segunda-feira com as principais notícias do dia. Não esquecendo que amanhã nós temos o vídeo de oração, tá bom? E contamos com você. Ótimo final de semana, que Deus te abençoe grandemente. Aproveita aí com a sua família, com os seus amigos. E segunda-feira a gente se encontra. Um abraço e até lá.